Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na nossa videoaula de hoje nós vamos tratar da edição e compilação de programas, ou melhor dizendo, de códigos-fonte na linguagem de programação C. Para tornar nosso computador um ambiente de desenvolvimento, além de possuirmos um gerenciador de arquivos e um editor de textos, devemos instalar um pacote com compilador ou interpretador e um link editor para a linguagem de programação que pretendemos utilizar. A grande maioria dos sistemas operacionais, como por exemplo Windows, Linux, já vão disponibilizar um gerenciador de arquivos e um editor de texto nativo. Porém, em sistemas operacionais como por exemplo Windows, nós não temos um compilador e um link editor nativos para a linguagem de programação C. No caso do Linux, nós temos. Mas vamos começar tratando do Windows. Eu poderia sugerir aqui para vocês uma IDE, ou seja, um ambiente de desenvolvimento integrado. Mas a minha abordagem para o ensino de programação nessa fase inicial é que vocês devem aprender e se apropriar bastante dos conceitos básicos para depois usarem uma ferramenta que vai agilizar e disponibilizar mais alguns recursos para o processo de construção de programas. Isso seria mais para desenvolvedores que já sabem o que estão fazendo e querem agilizar esse processo. Então, no caso, eu vou utilizar editores de texto bem simples e vou me valer de um simples compilador e um link editor que a gente vai acionar através da linha de comando, seja do prompt do DOS, no caso do Windows, ou do Shell no Linux. Neste caso, eu vou começar falando do Windows. Uma sugestão é vocês utilizarem o MinGW, que é um compilador GCC para Windows. Na descrição do vídeo eu vou deixar um link para vocês poderem fazer download do mesmo. Mas eu gostaria já de adiantar que qualquer motor de busca vai encontrar vários locais onde é possível fazer o download deste compilador GCC para o Windows. Falando um pouquinho agora sobre editores de código-fonte. Uma grande vantagem de você usar um editor de código-fonte é porque ele vai marcar itens como palavra reservada, constantes, em destaque, com determinada cor e destacando do resto. Então, isso pode facilitar a visualização dos componentes do seu código-fonte. Porém, você pode utilizar qualquer editor para editar o seu código. Um exemplo de um editor para Windows, que eu vou demonstrar aqui, é o SCIT. Aqui temos a visualização do mesmo. Notem que eu coloquei aqui o código-fonte do exercício que nós desenvolvemos na videoaula anterior, e eu estou destacando aqui o fato dele colocar cores diferentes. Então, tem uma cor diferente para as diretivas de pré-processador, tenho uma cor diferente para as strings, outra cor para uma constante inteira e assim sucessivamente. Isso vai facilitar a visualização desses componentes ou dos tokens no seu código. Com relação à compilação no Windows, uma vez instalando o MinGW, você vai poder se valer, depois de ter editado o seu código-fonte, com a utilização, por exemplo, do editor que eu mencionei agora, ou do simples edit, você vai abrir o prompt de comando e vai digitar a seguinte linha aqui, gcc, espaço, nome do arquivo texto com código-fonte, tá certo? Então isso tudo aqui é junto, não trabalhem com espaço para facilitar a vida de vocês, é uma sugestão que eu dou. Se quiserem aglutinar palavras, podem usar a barra baixa ou utilizar o que a gente chama de grafia camelo, No caso seria nome minúsculo, o D maiúsculo, o O minúsculo, aí teríamos o A maiúsculo, o resto da palavra em minúsculo, o T maiúsculo, o resto da palavra em minúsculo, assim sucessivamente. O que é importante é que o arquivo de texto de vocês que contém o código-fonte, ele deve ter a extensão .c. Então, executando essa linha de código, vocês vão gerar um arquivo como saída, desde que não tenha nenhum erro de compilação no código de vocês, um arquivo denominado a.exe. A extensão exe no Windows refere-se a executável, e o A é a nomenclatura padrão. Aí vocês precisam só digitar no prompt de comando agora A e dar Enter, que vai ocorrer a execução do programa que vocês acabaram de compilar. Vamos então dar continuidade ao estudo do processo de compilação no sistema operacional Windows. Quero destacar que é possível você determinar o nome que você quer dar para o arquivo executável que será gerado através do processo de compilação. Isso é importante por quê? Porque se você
mantiver o padrão que nós acabamos de apresentar, que é GCC, o nome do compilador, espaço, nome do arquivo com código-fonte, .c, para fazer o processo de compilação, você vai sempre sobrescrever o arquivo a.exe que foi gerado. Nesse caso, se você tiver numa mesma pasta, num diretório, vários arquivos com códigos-fontes distintos, referenciando-se cada um a um respectivo programa, você vai só manter nessa pasta um único a.exe que vai fazer menção ou vai estar relacionado ao último código-fonte compilado. Então, para você manter vários arquivos executáveis, né, referenciando-se a vários códigos-fontes distintos na mesma pasta, você vai nomear o seu arquivo de saída executável. Para isso, você vai utilizar a diretiva de compilação "-o". Vamos ver agora um exemplo. Então, estou destacando aqui, né, tem o meu prompt de comando. Então, vou digitar GCC, que é o nome do compilador, um espaço, o nome do arquivo fonte, .c, dou um espaço, aí vou me valer, né, da minha diretiva de compilação "-o", espaço, o nome que eu quero dar para o executável. Eu não preciso colocar .exe, porque isso é colocado automaticamente. Estou gerando um arquivo executável no Windows, o Windows tem por padrão a extensão exe para os arquivos executáveis, isso vai ser colocado automaticamente. Então, destacando ali a diretiva de compilação "-o" e o nome que eu estou dando ao executável. Depois que eu fizer esse processo de compilação, se eu não for encontrado nenhum erro no processo de tradução e for gerado o meu arquivo executável, para executar o mesmo, é só no prompt eu digitar o nome do arquivo que eu forneci e pressionar Enter, destacando que não é necessário digitar o .exe. Dando continuidade, então, à análise do processo de edição e compilação, vamos agora tratar dos mesmos no sistema operacional Linux. É esse sistema operacional que eu me utilizo na máquina que eu faço as gravações das aulas para vocês. Bom, pessoal, aqui eu tenho a tela inicial da minha máquina, né? Então, vou proceder com vocês todos os passos no sistema operacional Linux para vocês entenderem todo o processo. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é abrir um shell. Então, estou no shell, aí inicialmente eu vou usar o comando mkdir para criar um diretório que eu vou denominar teste, tá certo? E eu vou para o diretório teste. Vou mostrar para vocês que eu não tenho nada dentro do diretório, tá certo? E agora eu vou me valer de um editor de textos. No caso, eu vou utilizar o gedit, que é um editor bem simples, disponível para Linux, e que se assemelha muito ao edit do Windows, tá certo? Eu vou agora editar o meu código-fonte. Vou fazer isso com vocês aqui, e aí nós vamos revisitar alguns passos vistos anteriormente. Meu objetivo é construir um programa que apresente uma mensagem na tela. Então, para isso, eu vou me valer de uma diretiva de pré-processador que nós vimos. Então, para identificar ao meu processador da linguagem que trata-se de uma diretiva do pré-processador, eu vou colocar um sustenido inicialmente. A diretiva do pré-processador que eu vou usar é aquela que me permite incluir bibliotecas com funções pré-definidas para que eu faça uso das mesmas no meu código. E essa diretiva é chamada include, tá certo? Agora eu vou ter que colocar entre parênteses angulares o nome da biblioteca que eu quero inserir. No caso, eu vou inserir a biblioteca padrão de entrada e saída. Então, é std de standard, IO de entrada e saída. .h porque é a extensão que eu tenho para essas bibliotecas. Dito isso, agora, eu vou o quê? Construir a minha função principal, que existe em todos os programas na linguagem de programação C. Então, nesse caso, a minha função principal ela se chama main, como nós vimos, né? Abertura e fechamento de parênteses, por padrão da sintaxe. Agora eu vou especificar o bloco da minha função principal. E isso eu vou fazer o quê? Abrindo chaves. Dentro do bloco, para ficar mais clara a legibilidade, eu vou me valer de uma técnica chamada indentação. Então eu vou deslocar o conteúdo de cada bloco um pouco para a direita para facilitar a legibilidade. Posso adotar por padrão, por exemplo, 3 espaços. Tá certo? No caso, eu vou me valer do comando de saída formatada, da função de saída formatada, que é o meu printf. Então vamos lá, printf. Vimos que o printf vai ter entre parênteses os seus parâmetros, ou seja, as informações necessárias para a execução adequada da função. Após o final, né, da minha instrução, eu tenho um ponto e vírgula. Aí eu volto agora. Então todo o meu printf ele vai ter
um parâmetro inicial que trata-se de uma string, então ela vai estar entre aspas, né? E é a minha string de controle. No caso, se na minha string de controle não tiver nenhum código de formatação, %, eu não vou precisar de uma lista de argumentos. No caso, a frase que eu quero apresentar na tela vai ser estou programando. Exclamação para dar bastante ênfase que nós estamos fazendo aqui, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mas eu posso, ao final da apresentação de uma linha na tela, na linguagem de programação C, usar uma constante de barra invertida chamada /n, que é para pular uma linha, só para facilitar a visualização do resultado na saída padrão, já que eu vou apresentar no meu shell. Vamos dar uma olhada nisso na sequência, eu destaco. O fato é que, uma vez tendo essa minha instrução, agora eu vou fechar o bloco da minha main. Vou deslocar ele para o início para manter a indentação, né? Então facilmente eu consigo olhar aqui e visualizar que este printf está dentro do bloco, pois ele está deslocado um pouco para a direita. Tá bom, pessoal? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou salvar o meu programa. Então, neste caso, eu posso denominar como prog_test.c. Então, meu programa teste, né? E a extensão .c é obrigatória, tá? Estou salvando dentro da minha pasta teste. Salvei, tá certo? Notem que, apesar da simplicidade do gedit, ele já consegue identificar as palavras reservadas, separar o que vem a ser uma string, destacando, né, com cores diferentes, o que facilita a legibilidade, tá certo? Feito isso, então, eu posso fechar o meu editor aqui, vou voltar para o meu shell, e agora eu vou compilar esse meu código. Antes de mais nada, eu só quero mostrar para vocês, ó, que no diretório agora surgiu, né, o meu arquivo prog_test.c. Tá certo? E agora eu vou fazer a compilação. Então, o comando gcc, análogo ao do min_gw no Windows, espaço, e eu posso colocar o nome, né, do meu arquivo que eu quero compilar. Então, prog_test.c. Tá certo? Compilei. No caso, eu quero já desde o início acostumar vocês que os compiladores, eles têm uma indicação de erro e uma indicação de aviso. Nesse caso aqui, o compilador está dando um warning, um aviso, tá? Um aviso não necessariamente representa um problema. A gente vai tratar disso mais para frente. Por hora, esse aviso que está relacionado ao tipo de retorno da main vai ser estudado mais para frente. Vocês podem ignorar por hora esse aviso. O fato é que se eu analisar o conteúdo da minha pasta teste, eu vou ver que agora eu tenho o arquivo a.out. Ele está em verde, pois ele é um arquivo executável. Então eu posso utilizar o ./a.out para executar o mesmo. E notem, apareceu ali na minha tela a mensagem, estou programando. Eu dei aquele /n porque senão o meu usuário aqui ia ficar colado ali. Eu vou até fazer isso com vocês. Eu posso abrir, ó, no gedit o meu arquivo. E aí se eu for lá e retirar, salvo novamente o arquivo, fecho aqui, vou para o meu shell e eu posso compilar novamente, tá certo? Aí um detalhe, né? Só estou voltando aqui para cima para chegar na linha de compilação. Compilei, gerou novamente um executável. Aí eu posso agora executar novamente e notem, ficou grudado ali, sem o barra invertida n. Mas deixando claro que essas constantes de barra invertida vão ser estudadas na sequência. Só estou adiantando aqui para facilitar a compreensão de vocês. Agora vamos a um outro detalhe. Lembre-se que eu mencionei que eu posso usar uma diretiva de compilação para poder indicar qual o nome do executável eu quero definir. Eu posso fazer isso também no Linux. Então, voltando aqui, né, eu tenho lá meu gcc, prog_test.c, aí eu posso dar um espaço, colocar o -o e dar o nome que eu quero. Por exemplo, prog_test. Tá certo? E agora, quando eu der Enter, vai ocorrer o processo de compilação. Se eu analisar agora o conteúdo da pasta, eu vou ver, ó, que surgiu o prog_test executável, tá certo? Eu não especifiquei a extensão. No Linux, a função de um arquivo, se ele é executável ou não, é dar permissões de execução, no caso, não são dadas por extensões, como no Windows, que é o .exe, mas sim por uma
característica, né? Então, se a gente for ver ali, ó, nós vamos ver que ele tem, ó, a permissão de execução, que é o X ali no arquivo, tá vendo? Ó, X e X, tá certo? Então é isso que especifica, ele ficou nessa cor verde, tá? Eu posso também definir uma extensão, então, por exemplo, se eu quiser compilar lá e botar a extensão que o Windows usa, exe, compilo, se eu conferir novamente o conteúdo, notem que agora eu vou ter o arquivo executável.exe, tá? Mas no caso do Linux eu não preciso das extensões para especificar. Meu objetivo aqui não é dar aula de Linux para vocês, mas estou passando um pouquinho dos conhecimentos básicos, tá? Como vocês viram a função que eu usei para criar um diretório, para acessar o diretório, para ver o conteúdo do diretório, tá certo? Mas vocês facilmente vão poder encontrar no próprio YouTube várias videoaulas relacionadas a comandos básicos do Linux e etc. Não é o nosso foco aqui, eu estou usando só o básico para que a gente possa fazer o processo de edição e compilação e, porventura, né, a execução na sequência do código que a gente gerou. Bom, o fato é que para executar agora, ponto barra, aí eu posso digitar aqui o nome do meu arquivo, né, que eu quero executar, e pronto, está lá sendo executado. Tá certo, pessoal? Esse, então, é o processo que eu quero destacar com vocês de edição e compilação do código no Linux. Não fiz o mesmo no Windows, porque o sistema operacional que eu uso aqui para fazer, né, a gravação das aulas é o Linux. Mas é muito próximo do que vocês vão ver no Windows, tá certo? Qual a diferença básica? Os comandos, por exemplo, para acessar o conteúdo de um diretório, né, listar o conteúdo do diretório, para executar eu não preciso no Windows do ponto barra, eu só digito o nome do arquivo. Dúvidas? Fiquem à vontade, tem uns comentários aí para a gente tratar. Nossa videoaula de hoje acaba por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Fique à vontade para usar os comentários para externar suas dúvidas, sugestões, elogios e críticas. Nos vemos na próxima videoaula. Falou!